A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Bom dia! Como vocês estão? Glórias a Jesus! Eu desejo que todos vocês estejam bem, para a honra e glória do nome do Senhor. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Bom dia, Dilma. Bom dia, Mi. A paz do Senhor Jesus. Eu desejo que vocês estejam bem. Aleluia. Hoje o dia está bem agradável aqui. Acordou chuviscando. A terra precisava desse chuvisco hoje. Vamos orar? Enquanto oramos, outros vão chegando. O Senhor Espírito Santo vai tomando seu lugar de honra nesse ministério. Estava com saudade de vocês. Me faz muita falta estar aqui todos os dias. Mas há tempo para tudo, né? Há tempo para todas as coisas. E o Senhor cuida de cada um de nós, né? Eu tô bem, graças a Deus, minha família também. Mas o Senhor nos trata e vai nos moldando dia após dia, porque nós somos vasos nas mãos do Senhor, né? E por sermos vasos nas mãos do Senhor, nós precisamos obedecer a todo direcionamento que Ele nos dá. Nós precisamos viver com o nosso coração moldável, amém? Com o nosso espírito sempre alerta ao que o Senhor está nos pedindo todos os dias, o tempo todo. Em nome de Jesus, amém? Obrigada, Jesus, pela vida de cada um dos seus filhos e filhas. Bom dia, Liliane. Bom dia, irmã Estela. Eu desejo que toda a sua família esteja coberta pelo amor de Jesus. Bom dia, Último Alves. A paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Enquanto oramos, outros vão chegando. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu me apresento diante do Senhor, consagro a minha vida e esse ministério ao Senhor. Peço ao Teu Espírito Santo que tome o lugar de honra. Vem, Espírito Santo, sobre nós, tome o seu lugar de honra na nossa vida, nesse ministério. Organiza todas as coisas que estão fora do lugar. Eu apresento ao Senhor a vida de cada um, meu Deus, que já está aqui junto com o Senhor para ouvir a sua palavra, para ouvir o que o Senhor tem para trazer para cada um de nós. Meu Deus, eu te peço que hoje, nessa manhã, a sua palavra venha como resposta para a nossa vida, das nossas orações. Esteja junto de nós, Senhor. Protege a nossa família. Protege, Senhor, os nossos que os nossos olhos estejam sempre ativos como olhos de águia. Em nome de Jesus, é isso que nós pedimos. Obrigada, meu Pai, por mais uma manhã, pela noite de descanso.
E nós declaramos que toda a honra e toda a glória é do Senhor. Eu repreendo todo espírito de distração. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o coração endurecido. Em nome de Jesus, eu repreendo toda mente incrédula, todo espírito de incredulidade. Eu rejeito e repreendo em nome de Jesus. E declaro, Pai, que o nosso coração e a nossa mente é cativa de Jesus. E nessa hora nós estamos dispostos e disponíveis a te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Hoje nós vamos ler então Filipenses capítulo 3. É um capítulo que Paulo alerta contra os falsos mestres. Ele contrasta confiança na carne e a confiança em Cristo. Ele traz esse confronto, né? Paulo fala muita verdade para nós. Paulo nos ensina muito. Ele traz o tempo todo. Ele coloca o cristão aonde o cristão tem que estar, no lugar dele de filho e filha de Deus, aquele que não nega Cristo, que coloca o Senhor Jesus no lugar onde ele tem que estar na nossa vida, que é quando caminhamos, ele caminha. A luz do Senhor resplandece na sua face. As palavras que você diz prova que você ama a Cristo. Então Paulo aqui em Filipenses 3, ele apresenta sua própria história como exemplo de perda por causa do ganho em Cristo. E é isso que nós precisamos entender. O que o mundo fala que nós estamos perdendo, não, nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando. Porque caminhar com Cristo é ganhar a vida eterna. E Paulo também, nesse capítulo, ele chama a igreja a viver na tensão do já e ainda não. Nós vamos entender isso. Salvos, mas perseguindo até a plena conformidade com Cristo. Nós somos salvos, mas nós vamos ser perseguidos. Mas nós vamos sempre prosseguir. Sempre, sempre, não tem como. Quem caminha com Cristo sempre está prosseguindo. Prosseguindo com o nosso Senhor, até que Ele venha nos buscar, nos resgatar. Então diz assim, versículo 1 diz assim: para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo, porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida em que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. Aqui, Paulo fala para nós da alegria como salvaguarda. É isso que ele traz, quando ele explica para nós que a alegria ela funciona como proteção. A alegria no Senhor, ela é uma proteção na nossa vida. Por quê? Porque ela é uma proteção, porque ela guarda o nosso coração contra os enganos. Ela guarda o nosso coração contra a amargura e o legalismo, que é a lei que não nos salva. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. É isso que Paulo traz aqui. Então, o que nós recebemos de Paulo? Pratique a alegria todos os dias. Alegria devocional. Sabe como é? Com gratidão nas suas palavras. Seja grato por aquilo que você tem. É uma gratidão diária, um louvor diário. Louve a Deus.
quanto tempo você puder, louve ao Senhor, como disciplina espiritual. Coloca isso na sua vida como uma disciplina, louvar ao Senhor. Ao invés de ficar com a mente vazia, liga um louvor, louve a Deus. Cante de todo o seu coração. Seja grato pelo que você tem, porque o pouco que você tem é riqueza para muitos. O pouco que você acha que você tem é riqueza para muitos. Eu tenho certeza que muitos já receberam milagres. Muitos de vocês já receberam milagres, mas se esqueceram. Quantas pessoas esqueceram os milagres que já receberam de Deus? Tem pessoas que recebem milagres e acham que é mais que obrigação de Deus dar, pela cegueira espiritual que carregam. Misericórdia. Nós precisamos, como cristãos, ter cuidado com o legalismo. Cuidado com isso. Paulo confronta aqui os judeus. Ele confronta judaizantes. A marca do povo de Deus não é um sinal externo. Não existe marca. Eu vou me marcar aqui, porque aí aqui mostra que eu sou de Deus, que eu sou de Cristo. Não tem nada a ver com isso. É dentro de nós. Não é nenhuma marca externa, porque eu posso ter uma marca aqui só para os olhos dos homens achar que eu sou santa e eu não sou santa nada por dentro, entende? Então o externo não prova nada, é o que está aqui dentro sendo gerado, é o que nós geramos, é aquilo que nós conseguimos falar em espírito e em verdade. Resplandecer o amor e a verdade de Cristo. Porque aquele que não é de verdade, ele não consegue externar, ele não consegue fazer aparecer totalmente o tempo todo, porque uma hora ele cai. Quem não é de verdade cai, porque a mentira tem prazo de validade. A mentira, ela é derrubada por terra. A mentira cai por terra. Mas aquele que caminha com o Senhor, para sempre ele é a essência de Cristo em tudo que faz. Então entendam que a marca do povo de Deus não é um sinal externo. É isso que Paulo alerta aqui. Mas adoração no Espírito, gloriar-se em Cristo e desconfiar da própria carne. Sabe o que é isso? O tempo todo perguntando: eu estou agradando o Senhor? O meu Pai está feliz comigo? É isso que Jesus faria? Então desconfie de qualquer espiritualidade que mede o valor por rituais. Desconfie. Esteja sempre alerta. Pessoas que dão valor àquilo que está sendo feito externo, ritual, performance ou aparência. Quando nós temos discernimento espiritual, a aparência grita aquilo que a pessoa não está gerando. Sinais externos são... Precisamos de discernimento para olhar os sinais externos. É isso. Só o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. E é isso que nós precisamos entender. Olha o que diz aqui no versículo 4. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 anos de vida. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei,
Ninguém podia me acusar de nada. Olha o que ele fala aqui. Que se fosse para cumprir a lei, Paulo está falando, ninguém podia acusar ele, porque ele cumpria a lei. Mas a lei salva, meus irmãos? Não. A lei não salva. O que salva é a nossa fé. É isso que ele deixa bem claro aqui. Paulo listou aqui os seus ganhos. Quais foram os ganhos de rituais? Linhagem, ortodoxia, zelo, moralidade. Ele listou aqui para nós. Humanamente, Paulo tinha tudo para ser aprovado. Paulo tinha tudo para ser aprovado antes de Jesus visitá-lo. Conclusão disso: não basta. A listagem que ele fez de linhagem, de zelo, de moralidade, da religiosidade vazia, não bastou. Mérito não salva. Títulos não salva. Certificados não salva. Não adianta nada ter a parede cheia de certificados. Certificados de conclusão de teologia, de busca na presença, se não vivê-la de verdade. Então não confunda excelência com justificação. Estude, trabalhe, viva, mas a sua justiça continua sendo Cristo. Amém? Nós precisamos viver com Cristo para que Ele habite em nós, em tudo que nós fizermos. Nós podemos fazer tudo, o nosso coração tem que permanecer em Cristo. Nós podemos viver todas as coisas naquele que nos fortalece. Se nós não estivermos caminhando com Cristo, as pessoas se perdem. Porque humanamente nós inclinamos para o pecado. Por isso a vigília constante, oração constante, entrega constante, renúncias constantemente. Colocar o nosso pedido de perdão a Deus pelos nossos pecados todos os dias nas nossas orações. Nós não podemos nos descuidar disso, porque quando nós pedimos perdão, mesmo que você acha que foi pequeno, tira a legalidade da mão de Satanás e seus demônios. Olha o que
atitudes, em nome de Jesus. Olha o versículo 8. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isso é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Salvador. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos meus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Glória a Deus. A justiça pela fé. Justiça pela fé. É isso que Paulo diz aqui. Ser achado nele, não tendo justiça própria, mas sendo achada em Cristo, no nosso Senhor. Obrigada, meu Deus. A justificação é dom, recebida pela fé. Quando nós temos fé absoluta, entrega total, nós somos justificados por Cristo, achados nele. Achados nele, isso é posição de identidade. Esse é o nosso caminho, essa é a nossa força. Não permitir que ninguém roube a nossa identidade, porque o próprio Cristo disse que com Ele nós somos vencedores. Com Ele nós temos autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Com Ele nós temos autoridade de curar, de expulsar demônios. Com Ele nós podemos todas as coisas. Não é uma, duas, é todas as coisas. Todas as coisas. Então por que ainda tem pessoas que não vivem a busca por todas as coisas que Cristo prometeu? A paz que excede todo entendimento, que manda embora qualquer perturbação. É essa vida que Paulo encontrou. Ele entendeu que tudo aquilo que ele achava que era o certo estava errado, porque ele estava vivendo carregando títulos, carregando status, carregando posição, carregando a lei. E Jesus abriu os olhos dele e falou: nada disso te salva, você está errado. A fé te salva. E aí então ele se tornou um grande discípulo e apóstolo de Deus. Em nome de Jesus. E quanto tem nos ensinado. Paulo mostra aqui para nós que nós vamos ter os dias bons e os dias ruins. Mas sempre nós precisamos estar em Cristo. Porque a nossa segurança é estarmos unidos ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa segurança. A nossa união com Cristo. E não o nosso próprio desempenho. O nosso próprio desempenho faz com que nós achamos que podemos, que somos autossuficientes. Grande engano do diabo na nossa vida. Isso nos faz cair em erro e ter uma vida de destruição. Não, a nossa segurança está em Cristo e não naquilo que nós podemos fazer. Tudo é com Ele. Versículo 10, o versículo 12 diz assim, não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém,
uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição, no inferno, porque o Deus deles não são os desejos do corpo. Porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são desse mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor. Obrigada, Jesus. Conhecer Cristo é uma unidade de poder e sofrimento. É uma união. Os dois caminham juntos. Conhecer a Cristo nos traz poder, mas nos traz também o sofrimento. O poder da ressurreição, ele opera na nossa vida. Ele opera agora, na sua vida e na minha vida e na vida de todo aquele que crê. Então, a glória plena virá. Entenda que a comunhão dos sofrimentos que nós passamos, das nossas aflições, das adversidades da nossa vida, molda o nosso caráter para a cruz. Deus te abençoe. Molda o nosso caráter à cruz. Então, não fuja de tudo que dói. Não fuja de tudo que dói. Algumas dores são cirurgias da graça de Deus sobre a nossa vida. Ore a Deus. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu quero te conhecer. Quero te conhecer também nesses vales, nessas dores, nessa dor, Senhor Deus, que eu sinto agora. Eu quero te conhecer. Me mostra a sua face. Eu estou vivendo um vale de dor. Eu quero te conhecer, Senhor. Ore pedindo por isso. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Nós te amamos, Senhor. Sabe, minha irmã, muitas coisas Deus não tem obrigação de nos responder, porque Ele é Deus. Muitas coisas o nosso Senhor não tem obrigação de responder, porque são mistérios dele na nossa vida. Nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração. E diante das perdas da nossa vida, diante das perdas que nós temos, nós precisamos nos render na presença do Pai e dizer assim em oração: meu Pai,
o que o Senhor quer me ensinar, o que eu preciso aprender. Me mostra. Eu estou passando por um momento vulnerável. Reconheça que você é vulnerável, que você não tem o controle de todas as coisas, porque nós não temos o controle das coisas. Entenda que não podemos fugir da dor, porque algumas dores são verdadeiras cirurgias na nossa vida, cirurgias da graça de Deus sobre nós. Amém? É sobre isso. Nós precisamos entender que a humildade diante do reconhecimento que somos fracos, que somos frágeis, que precisamos que o Senhor nos conduza. Isso nos mantém em movimento, isso aumenta a nossa fé. Somos alcançados por Cristo. O Senhor Jesus nos alcança o tempo todo, para então alcançarmos o propósito dele na nossa vida. Então faça revisões na sua vida, sempre. Busque a presença do Senhor. Faça revisões daquilo que você está vivendo. E pense assim, aonde eu avancei? O que eu aprendi com aquela dor? O que eu aprendi com aquela perda que foi avassaladora na minha vida, mas hoje eu sinto o amor de Cristo agindo em mim, porque o amor do Senhor Jesus age sobre você o tempo todo. Nós só precisamos buscá-lo para que as nossas emoções não abrem portas para o inimigo. Nós precisamos cuidar das nossas emoções o tempo todo e perguntar humildemente aonde eu parei. Será que eu estagnei em algum ponto? Senhor, me ajude a ajustar a minha rota. Entende? O ponto, minhas irmãs e meus irmãos, não é a perfeição, não é isso. É o progresso fiel, é sermos fiéis a Deus o tempo todo, porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é fiel com a gente. Então nós também precisamos buscar ser fiéis a Ele o tempo todo. Quando Paulo disse aqui para nós, no versículo 13 e 14, quando ele nos trouxe que uma coisa ele faz, ele esquece aquilo que fica para trás e avança para o que está na frente. Por quê? Porque ele quer seguir adiante, ele quer ir à frente, porque o que passou nós não podemos mais voltar lá, nós não podemos ficar vivendo lá naquela vida lá atrás, porque aquilo lá vai fazer com que você vive um cativeiro espiritual, não pode. Então Paulo nos traz aqui que nós precisamos avançar, esqueçam as coisas que passou, as coisas que ficaram para trás. Toda perda é dolorosa, é verdade, mas é para nos ensinar algo. E muitas coisas nós não vamos entender, porque nós não viemos aqui para entender, nós viemos aqui para viver a fé em Cristo, viver aquilo que nós não podemos ver, só sentir, é sentir a presença do Pai. Então prossiga para o alvo, que é a presença do Senhor, pelo prêmio da salvação eterna, da soberana vocação. Deixe o peso do passado, deixe toda a culpa, toda a vaidade, todo o trauma, deixe tudo isso para trás e viva hoje o que o Senhor Jesus está te colocando, aquilo que Ele está te trazendo. Muitas perdas que eu também passei é porque o Senhor me chamava. E naquela época o meu coração era muito duro, porque eu achava que eu ia conquistar as coisas pelas forças do meu próprio braço. E foi na dor que o Senhor me moldou, assim como hoje eu vejo com os olhos de Cristo, que o Senhor usa a dor para moldar os seus filhos e suas filhas para que eles não se percam. Nós precisamos caminhar em rumo ao nosso chamado, sermos servidores do reino. Em nome de Jesus, eu declaro e desejo que os seus olhos sejam abertos àquilo que o Senhor está te chamando. Que toda escama resistente dos seus olhos caia por terra em nome de Jesus. Faça uma lista. Faça uma lista de tudo aquilo que
que você quer entregar ao Senhor? Entregue ao Senhor. Jesus prometeu que o seu fardo seria leve se você caminhar com Ele. Então tome posse dessa palavra, ore na palavra. Ore na palavra. Eu já ensinei isso para vocês. Quando oramos na palavra, você se sente fortalecido, porque você está orando naquilo que o Senhor te prometeu, que está escrito. Pratique mais isso e você vai sentir como o seu coração vai ser colocado aonde ele tem que estar, assim como Paulo foi. Quando Jesus o visitou, ele entendeu que tudo aquilo que ele carregava não tinha valor verdadeiro. E o Senhor nos chama para isso nessa hora. O Senhor nos chama para praticar essa dependência, essa verdade. Mentalidade madura em Cristo é humildade. Humildade que cresce, uma humildade progressiva. Então, a mentalidade madura nos traz coerência, andar naquilo que nós sabemos que nós precisamos fazer. Lembra quando eu disse? Tem coisas que não é mais coerente com a vida que nós buscamos. Não combina, não cabe mais. Nós precisamos viver na palavra. Está escrito, eu vivo. Está escrito, é isso que eu quero viver. Não perder tempo com coisas que não é mais a vida que nós buscamos. Nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós estamos buscando e aprendendo com a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, seja imitadores de Cristo, sejam imitadores do Senhor Jesus, imitem bons exemplos. Viva de forma que as pessoas que estão à sua volta desejem a viver como você. Em nome de Jesus, derrame amor, espalhe a luz por onde você for, seja fogo onde você entra. Que por onde você caminhe, você deixe marcas do Evangelho, para que as pessoas sintam essa vontade, esse desejo de mudar de vida, através do amor de Cristo que você carrega. O discipulado bíblico, ele envolve modelos vivos, doutrina encarnada. O Senhor Jesus, quando viveu aqui como homem, ele foi exemplo. Muitos o seguiam pelo amor, pela humildade, por tudo que ele gerava. Esse é o nosso posicionamento. Essa é a vida que nós devemos desejar ter, carregar a essência do nosso Cristo, a quem nós amamos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós precisamos ter cuidado com os inimigos da cruz. O tempo todo. Os nossos olhos devem estar sempre ativos, cuidadosos, como olhos de águia, sempre observando tudo à nossa volta. Veja que Paulo disse aqui no versículo 18, já disse isso muitas vezes e agora repito chorando, existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. E ele deixa muito claro aqui que essas pessoas vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são desse mundo. O nosso coração e a nossa mente já não estão mais nesse mundo. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nosso Senhor. Obrigada, Jesus. É verdade que muitas vezes nós nos sentimos envergonhados pelas coisas que as pessoas fazem. Mas nós não somos Deus para julgar. Nós não somos o justo juiz. Nós devemos amar a todos. Nós devemos amar o pecador e não o pecado dele. Nós devemos ajudar
orar por essas pessoas, auxiliar em tudo aquilo que nos cabe, em tudo aquilo que nós pudermos fazer, nós devemos fazer, ensinar, exortar, acolher, levar a palavra, orar sempre antes de visitar essas pessoas, se revestir de todas as armaduras de Deus e levar a palavra. O que aquela pessoa está passando? É a dor do luto? Então você busca na palavra tudo aquilo que traz um conforto para e todas as influências que estão à sua volta, do que você está se alimentando, de que conteúdo você está se alimentando. Jesus, precisamos viver, sabe como? Como embaixadores. Valores do reino no trabalho, no nosso trabalho no reino. Obrigada, Jesus. A nossa família precisa olhar para nós e desejar viver a paz e o amor que nós estamos vivendo. Porque imagina, do que adianta a sua família, seu esposo e seus filhos ver você indo para a igreja todo o tempo, todos os dias que tem atividades, mas dentro da sua casa você não muda? De que adianta eles ver você carregando a sua Bíblia, mas você continua gritando, continua se irando, continua sem paciência? Cadê seu domínio próprio? Eles não vão querer ir para a igreja com você se você não se transformar, se você não permitir que o Espírito Santo te transforme. Nós precisamos ser o exemplo, ter domínio próprio, transbordar a paz, dar a paz a todos, amar a todos. Seu filho errou, ame ele, corrija com amor, não com grito. Entende? O seu esposo errou, seja sábia, mulher. E se é você que está aqui, algum filho de Deus, se tem algum homem ouvindo, seja sábio. Corrija o seu cônjuge com amor. Corrija o seu cônjuge com amor de Cristo, com paciência.
Cada um de nós temos um nível de maturidade espiritual diferente do outro, nós não somos iguais. Nós precisamos entender isso, ter humildade, reconhecer que cada um tem o seu tempo. A própria palavra diz que uns precisam tomar leite, outros precisam já de um alimento mais sólido. Por quê? Porque a maturidade espiritual é diferente. Nunca vai ser a mesma. Sempre vai estar um pouco mais que o outro, porque uns buscam mais do que os outros, uns aprendem com mais facilidade que os outros. Precisamos ter um coração humilde na presença de Cristo para entender isso. Então, se você deseja que a sua família esteja com você toda, você tem que gerar a presença de Cristo em você, para que eles amem aquilo que você carrega, que eles amem aquilo que você está demonstrando através da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Lembra que no começo, então, Paulo nos ensinou que a alegria de viver com Deus nos protege, nos guarda. Então, pratique a gratidão diária. Seja grato por aquilo que você tem. Nunca se esqueça, quando você olhar e pensar em reclamar daquilo que você tem, entenda que aquilo que você tem, que você acha que é pouco, é riqueza para muitos que não têm nada. Então seja mais grato. Porque quando você é grato no pouco, o Senhor vai te abençoando dia após dia, para que os seus celeiros vão sendo aumentados. Porque se Deus te der muito e você não estiver pronto, você vai acabar com tudo. Ou pior, você pode se descaminhar, se destruir e destruir a todos que estão à sua volta. Amém? Então cuida disso, cuidado com isso. Em nome de Jesus. Não se deixe perder, não se perca. Em nome de Jesus, guarde o seu coração de todas as coisas. Paulo também disse que nós precisamos desconfiar da carne. Pare de se comparar. Pare de se comparar às pessoas. A comparação não vai te levar a lugar nenhum. Deseje carregar aquilo de bom que outros têm. Aquela pessoa é imitador de Cristo, então seja você também. Paulo pedia que sejam meus imitadores. Por que ele pedia isso? Porque ele sabia que ele imitava Cristo, que ele carregava tudo aquilo que Jesus colocou nele. Por isso ele pedia para que as pessoas o seguissem, porque ele seguia a tudo aquilo que Cristo ensinou para ele. Então, deseje ser imitador de Cristo, honrar a unção que alguém carrega, é fazer queimar no seu coração o desejo de buscar a presença cada dia mais e servir aquele ministério com honra e amor. Amém? Em nome de Jesus. Peça ao Senhor todos os dias: Pai, me molda. Senhor Deus, me transforma. Eu sou um vaso nas suas mãos, eu sou instrumento nas mãos do Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, faz com que a minha vida seja uma alegria ao meu Pai. Esse é o desejo do meu coração. É importante quando nós pegamos um papel e listamos tudo aquilo que nós estamos buscando e tudo aquilo que nós não queremos mais. E o papel das coisas que nós não queremos mais na nossa vida, ore declarando: eu não quero mais isso. Isso não pertence mais à minha vida de agora. Rasga o papel na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Isso é um posicionamento profético no mundo espiritual. É muito importante. E diante daquilo que você quer, você apresenta ao Senhor: meu Deus, eu quero viver essa vida. E lista e leia em voz alta o que você quer. E ore. E busque aquilo que você quer na palavra. Busca onde está escrito. Qual é a vida? Qual é o posicionamento que você quer? Onde é que você quer estar? Isso é a sua identidade. Ninguém vai te roubar. Ninguém tira de você. Quando você é cheia do amor de Cristo,
As coisas do mundo não têm espaço em você. Você é achado em Cristo. Cristo te busca no meio da multidão. Você pode estar no meio de milhares de pessoas. Se você está gerando no seu secreto com Ele, Ele te busca lá. E Ele te busca, eu sei que Ele busca. Então continue gerando. Continue buscando na presença do Senhor. Porque o Espírito Santo, Ele está te moldando a cada dor. A cada dia difícil. Amém? Até nos dias difíceis, continue. Não desista. É nesses dias que você precisa buscar ainda mais a presença do Senhor. Um dia de cada vez já basta para nós. O nosso dia de amanhã pertence ao Senhor. Amém? Filipenses 3 nos chama para uma reforma de valores. Essa é a verdade. Uma reforma de valores. Do mérito para a graça. O mérito não tem valor nenhum para Deus. Nós não estamos aqui para receber mérito nenhum. Nós estamos aqui para servi-lo em espírito e em verdade e viver na graça de Deus. Nos chama para viver na cruz com Cristo, do passado para o alvo. Nós temos um alvo, o nosso foco é Cristo. E sabe o que você tem que declarar todos os dias? Nada vai tirar o meu foco do Senhor. Nenhuma distração vai me tirar da presença do Senhor. Nada vai roubar a minha paz. Eu posso até me assustar. Eu posso até chorar. Mas o Senhor está comigo. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha torre forte. E todo aquele que busca abrigo na torre forte, encontra. É isso que você tem que declarar. E eu tomo posse, Senhor, na minha vida. Você já declarou o Salmo 91 sobre a sua vida? Não é só ler, não. Da boca para fora, não. É declarar, tomar posse de tudo que está escrito. Lendo ele na primeira pessoa. Faça isso. E você vai sentir as mãos do teu Pai a te acolher, a te proteger. Esse capítulo nos chama do terreno para o celestial, a sermos transformados daquilo que é terreno para o celestial. É isso que Paulo traz para nós nessa carta aos Filipenses, do capítulo 3. Então, o Evangelho troca a nossa planilha. Tudo aquilo que parecia lucro vira perda diante do ganho supremo de conhecer Cristo, e é verdade. É verdade. Perder tudo é a nossa maior alegria quando nós estamos com Cristo, porque o tudo é aquilo que as pessoas que estão cegas espiritualmente dão valor, e aí para nós já não tem mais valor. Os nossos olhos estão no nosso Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Que o Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, transforme o seu coração cada dia mais. Que o Senhor reposicione você. Se permita isso. Se permita Deus te reposicionar. Clame por isso. Sabe por quê? O nosso Pai, Ele respeita aquilo que você busca. Ele respeita. Então, declare a Ele que você quer muito, que você quer a presença dEle, que você quer viver tudo aquilo que Ele tem para você. E esteja pronto, disposto, disponível, disposta e disponível a viver tudo que Ele vai fazer de transformação na sua vida. E pode doer. É verdade, pode doer. Porque Ele pode tirar coisas e pessoas da sua vida para que você viva as promessas dEle. Esses são os planos verdadeiros do Senhor. Ele te reposiciona. Ele vai tirar de você tudo aquilo que te afasta dele. Eu falo isso porque isso aconteceu comigo, mas eu o agradeço todos os dias. Naquele tempo lá atrás, que não me pertence mais, eu chorei, assim como você pode chorar. Assim como nós, como pais, tiramos algo ruim dos nossos filhos pequenos,
E eles choram, não choram? As crianças choram, as crianças fazem birra. Assim o nosso Deus faz com a gente, porque nós somos filhas. E tudo aquilo que está fazendo mal para nós, Ele tira. Mas Ele tira com amor. Você que é mãe, você que é pai, não tira com amor do seu filho para ele não se machucar? O nosso Pai também faz isso. Então, agradeça a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada que você conheça o nosso Deus de forma profunda, o nosso Pai, na força da ressurreição de Cristo. Peça isso, que você o conheça no mesmo poder da ressurreição de Cristo, que você quer viver em comunhão da cruz. Declara ao Senhor que você quer prosseguir na presença dEle e deixar tudo aquilo que te pesa e viver como um cidadão do céu aqui na terra, em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Jesus. Declara que você não vai ser enganada pelo falso evangelho. Eu nunca mais serei enganada pelo falso evangelho, porque Cristo habita em mim. E pelo discernimento, pela misericórdia de Deus e a graça de Cristo em mim, eu nunca mais serei enganada. Em nome de Jesus. Você é filha amada, filho amado, escolhido, separado. Viva isso. Não deixe as pessoas roubarem aquilo que o Senhor colocou em você. Entenda que se você se arrepende dos seus pecados, de todo o seu coração, o Senhor lança os seus pecados no mar do esquecimento. Então não deixa Satanás e seus demônios judiar de você. Não permita isso. Se levante, se posicione. Em nome de Jesus. Viva a vida que você busca hoje. O seu passado já não te pertence mais. Não importa o que você fez, se você colocou no altar do Senhor, Ele recebeu e te perdoou. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, porque tantas vidas têm sido transformadas, restauradas pelo Teu amor. Vamos orar? Eu louvo a Deus pela sua vida. Amo cada um de vocês e sei o quanto o Senhor tem trabalhado no secreto de vocês, no coração de vocês. Os testemunhos que o Senhor levanta é para glorificar o nome dEle, é para exaltar o nome dEle todos os dias. Nunca se esqueça que a sua dor hoje é testemunho na vida de outro, para que outro também se levante através daquilo que o Senhor um dia fez na sua vida. E tudo isso para que o nome do Senhor seja glorificado sempre, porque a glória é dEle sempre. Amém? Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela presença do Seu Espírito Santo. Eu agradeço ao Senhor porque a Tua palavra é viva e nos traz resposta todas as manhãs. O alimento espiritual, Pai, da Tua palavra nos mantém firmes, nos mantém de pé, nos mantém viva, a nossa fé é viva e a nossa esperança, Pai, é aumentada a cada dia até que o Senhor Jesus venha e volte para nos buscar. Meu Deus, quantas coisas o Senhor tem feito na nossa vida e nós somos tão gratos a Ti. Obrigada, meu Pai, porque hoje o nosso coração vive a Te buscar. A nossa mente é cativa ao Senhor e nós podemos amar a todos. Ensina-nos mais, Senhor, a amar mais a todos, mais ainda do que já amamos. Olhar a todos, aqueles que nos atacam, aqueles que ainda tentam nos ferir e amá-los de maneira incondicional. Entender que eles precisam do Senhor,
que eles estão cheios de feridas e que nós precisamos, naquilo que pudermos, ajudar, acolher essas pessoas, orar por elas. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos ensinado isso todos os dias. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor não desiste de nós, porque o Senhor respeita o tempo de maturidade de cada um de nós. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Quanto temos a te agradecer. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Dai-nos discernimento cada dia mais. Dai-nos fome e sede de Ti, da Tua palavra, da Tua presença. Nós estamos aqui reunidos todos os dias para glorificar o Teu nome, para exaltar o nome do Senhor e o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque toda honra e toda glória é do Senhor. Somos instrumentos em Suas mãos, meu Pai. Usa-nos, Senhor, aonde é a Tua vontade. Capacita-nos, Senhor, cada dia mais. Leva-nos aos lugares aonde o Senhor quer que a gente esteja. Em nome de Jesus. Declaramos que o nosso foco é o Senhor. Todos os dias te buscamos porque entendemos que esse é o caminho que nós queremos. Nessa hora, Pai, eu peço ao Senhor que coloque sobre cada um de nós uma nova armadura celestial para vivermos o nosso dia de hoje. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Assim nós estamos, Pai, envolvidos pelo Teu poder. Estamos prontas para esse dia, como soldados do Teu exército. Aonde o Senhor precisar, ali nós vamos por amor ao Senhor e para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Pai, apresentamos ao Senhor a nossa família e pedimos que o Senhor proteja a nossa família em nome de Jesus. Consagramos ao Senhor o nosso trabalho. Prospera, Senhor, o nosso trabalho para que possamos ser financiadores da Tua obra. Em nome de Jesus, cada dia mais, esse é o desejo do nosso coração. Dai-nos a Sua bênção, Senhor, para esse dia. É isso que eu oro, meu Deus, e te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor. Amém? Deus abençoe o seu dia. Toda honra e toda glória seja ao nosso Senhor todos os dias, o tempo todo. Que você nunca se esqueça que tudo aquilo que você gerar é para glorificar o nome do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Toda honra e toda glória é do Pai, sempre será. Transforme a sua vida, o seu coração, nos seus momentos de oração com o Pai. Nunca se esqueça disso. É Ele que te capacita. É Ele que te dá a força dia após dia. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã às 7 horas. Em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado. Tchau. Obrigada, Jesus, por mais um dia.